Na Band FM, quem ama não esquece. Sabe aquela pulga atrás da orelha que a gente tem às vezes? Aquela desconfiança que bate assim do nada? E pior, sabe quando mesmo assim você resolve arriscar tudo para tentar ser feliz? Pois é. Nem sempre as coisas saem como a gente imagina. A vida reserva coisas pra gente que a gente nem pode imaginar. Mas depende da nossa força fazer de tudo um aprendizado. Minha vida nunca foi fácil. Meus pais se separaram quando eu ainda era um bebê e a minha mãe, passando por muita dificuldade, com 5 filhos para criar, doou eu e os meus irmãos para uma outra família. Com 2 anos eu fui morar com a minha família adotiva. A mulher que me adotou achava que não podia ter filhos, só que depois de um tempo, alguns anos depois, ela acabou engravidando e aí tudo mudou. O filho deles nasceu e aí começaram as diferenças dentro de casa. Eles me tratavam de uma forma e eu via que o sentimento por mim e pelo filho biológico eram infinitamente diferentes. Eu sempre sofri muito com isso. Eu sofria com a falta de amor. E pior, eu me lembro de ter apanhado muitas vezes. Todo esse sofrimento que eu passei fez com que eu amadurecesse cedo. Aos 12 anos eu comecei a trabalhar em casa de família. Eu era só uma criança, mas eu já tinha que me virar. Eu acho que tudo isso fez com que eu sonhasse muito acordada, sabe? E o meu maior sonho era encontrar o meu príncipe encantado. Só que a minha mãe não me deixava ter contato com ninguém. Com ninguém. Minha vida era assim, ó, era da escola para o trabalho, do trabalho para a igreja, da igreja para casa. Só isso. A convivência com essa minha família adotiva foi ficando cada vez mais insuportável. Era difícil conviver com eles. Tanto que aos 15 anos eu decidi procurar e eu encontrei os meus pais biológicos. Aí a minha relação com os meus pais adotivos desandou de vez. Até uma surra eu levei quando eles souberam disso. Não tinha mais clima para eu ficar naquela casa. Eu só esperei terminar o colégio e me mandei para um outro estado para tentar mudar essa vida que eu tinha. Uma amiga arrumou um emprego para mim e eu fui me ajeitando, longe de tudo. Com 19 anos eu comecei a finalmente viver. Eu fiz amigos, eu saí, eu namorei, melhorei de vida de verdade. Eu até consegui alugar uma casinha. Nossa, ela era muito simples, muito pequenininha, mas era o meu cantinho e eu amava. Pela primeira vez eu era feliz de verdade. E foi nessa fase que eu conheci o Rafael. Ele era o filho da dona da casa que eu aluguei. No começo era só uma amizade, só que aí com o tempo, a nossa relação foi mudando. A gente conversava muito, mas o pessoal sempre me dizia que era para ficar longe do Rafael, que ele não prestava, que ele não era uma boa pessoa, que o histórico dele era péssimo. A gente teima, né? A gente acha que com a gente pode ser diferente. Mesmo sendo avisada, eu resolvi arriscar todas as minhas fichas no Rafael. Não era possível que ele fosse um cara tão ruim assim. Ele era carinhoso comigo, ele era atencioso, dedicado. Aí esqueci aquele monte de gente criticando e a gente começou a namorar. Vânia, eu quero ficar com você. É você que eu quero. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu vou fazer dar certo. Eu vou me esforçar pra isso. Me dá uma chance, vai, namora comigo. Mas você não acha que a gente tá indo rápido demais? Mas como assim? Rápido demais? A gente tem que aproveitar mesmo. Eu gosto de você, você gosta de mim. O que tem de rápido nisso? Eu topei. Eu arrisquei tudo e apostei as minhas fichas de que o Rafael podia ser o príncipe encantado que eu tanto sonhava na vida. Mas mal sabia eu que aquilo ia ser uma verdadeira tragédia. Depois de 3 meses, ele foi morar na minha casa. Eu achei que a minha felicidade estava completa, só que com o passar do tempo, as coisas começaram a dar errado. Primeiro ciúmes, a desconfiança besta, e depois ele começou a demonstrar um comportamento que
eu fiquei muito assustada. Eu até então não sabia que o Rafael bebia. E não é que ele bebia pouco, não. Ele bebia e muito. E quando isso acontecia, ele ficava transtornado. Era outra pessoa. Eram muitas agressões que, nesse momento, eram só verbais por enquanto. E eu passei a ter medo de que ele chegasse em casa um dia descontrolado e fizesse o pior. Mesmo assim, a gente foi levando o relacionamento aos trancos e barrancos. E depois de 1 ano, a gente decidiu ter um filho. Eu achei que essa era a chance dele mudar de vez. Afinal, ele ia ser pai, certo? Errado. Quando a nossa filha Bianca nasceu, as brigas pioraram e muito. E o que até então tinha sido só verbal, passou então a ser físico. Sim, é isso mesmo. Ele começou a me agredir, a me bater, e eu não saía daquele casamento. O tempo foi passando, as agressões foram piorando. Eu morava no quintal da família dele, e todo mundo sabia o que acontecia dentro da nossa casa. Mas ninguém ajudava. Ninguém se envolvia, ninguém se metia. Eu até denunciei algumas vezes, mas eu acabei voltando atrás. Eu tinha uma filha e não sabia o que ia fazer. Eu não podia assim sair pela rua com a minha filha nos braços. Eu não tinha ninguém ali. Você entende isso? Eu não tinha para onde ir. Ele até me ameaçou. Ele falou que se eu fosse embora, ele ia me achar onde eu estivesse. E por anos eu me sentia acuada. Até que um dia eu tomei coragem e fui para a casa de uma amiga. Eu lembro que a Bianca tinha quase 1 aninho, ela era bem pequenininha. Mas o Rafael me achou e acabou me pedindo uma segunda chance. Pediu pra gente voltar pro nosso casamento, pra gente tentar de novo. Ô, Vânia, por favor, me perdoa, vai. Eu não quis fazer tudo aquilo. Sei lá, eu tava com a cabeça em outro lugar. Eu tava louco. Eu sempre tive tanto medo de te perder. Medo de me perder? Como assim? Você me trata daquele jeito e fala que tem medo de me perder. Como é que pode isso, Rafael? Eu sei, olha, eu não tenho sido um bom marido, mas você pode voltar, porque eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu tô prometendo pra você. Vamos parar, vai. Vamos parar com essa besteira. Olha aqui. Você tá morando de favor na casa dos outros. Vem pra casa, vai. Vem pra nossa casa. Eu prometo. Eu vou mudar. Mudar, ele até mudou, mas durou 1 mês. 1 mês. E logo as agressões voltaram a acontecer. O Rafael era super forte e eu super magrinha. Então imagina o estrago que ele fazia em mim. E mesmo assim eu continuei ali, apanhando e ouvindo as chantagens dele. Quando a Bianca fez 5 anos, eu resolvi ir embora de novo. Só que para ele não vir atrás de mim, eu deixei a Bianca com a avó dela. Eu precisava primeiro resolver a minha vida, arrumar um canto pra mim e depois eu pensei que eu voltaria pra pegar minha filha. Eu não sabia se era a melhor coisa pra se fazer. Então eu fui embora com o coração partido. Mas eu fui embora por nós duas. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu só fiz isso pensando nela. Eu voltei pra minha cidade, encontrei os meus pais e tentei ali mesmo ajeitar a minha vida. E depois de 2 meses sem ver a minha filha, o Rafael me achou. Ele me achou e foi atrás de mim levando a Bianca. Quando eu vi a minha pequenininha, eu quase morri do coração. Nossa, que saudade que eu tava. Eu abracei ela bem forte, assim, bem gostoso. E eu cheirava o cabelinho dela, eu enchia ela de beijos. E ela falava assim: "Não chora, mamãe. Eu vim te buscar para voltar para casa." Meu coração estava sangrando nessa hora. Eu me sentia a pior pessoa desse mundo. Claro que o Rafael tinha feito isso de propósito. Como é que alguém podia usar uma criança desse jeito? Como é que alguém tem coragem de fazer isso?
E mais uma vez ele veio com o discurso de que estava arrependido, que ele ia mudar. E mais uma vez eu voltei. Eu sei que quem está ouvindo a história vai pensar que eu fui sem vergonha, que eu apanhava e mesmo assim eu aceitei voltar. Mas eu não aguentava mais de saudade da minha filha. Eu não aguentava mais, eu queria ficar perto, eu queria cuidar dela. Eu tinha muito medo também de não aceitar voltar e nunca mais ver a Bianca. Eu tinha medo que ele pegasse a menina e sumisse com ela. Então eu voltei e, por incrível que pareça, ele mudou. Ele reformou a casa, ele trocou os móveis, era tudo do bom e do melhor para mim e para Bianca. Eu acreditei nessa mudança toda. Ele estava super bonzinho, estava atencioso, nem dava para acreditar que era a mesma pessoa, não dava. Mas com essa mudança, ele começou também a insistir em querer ter mais um filho. No começo eu não queria, não. Não. Mas mais uma vez, né? Eu acabei cedendo às vontades dele, caindo na lábia dele. Eu fiquei grávida. E ele, todo feliz, todo babão. Fez o quarto do bebê, pintou, fez a decoração, comprou móveis, roupinhas, carrinho de bebê, tudo. Tudo que você pode imaginar, ele fez, tudo. E claro, né? Eu estava toda contente porque, enfim, a minha família estava em paz. Meu amor, finalmente tudo tá dando certo, né? Como é bom isso, a gente tem a nossa família, a nossa casa e principalmente eu tenho você. Ai, é tão bom ver que você mudou de verdade, sabia? É claro que eu mudei. Mudei mesmo. E eu vi como era ficar sem você. Eu não quero mais isso. Eu não quero ficar longe de você nunca mais. Eu mudei por você, viu? Aliás, por você e por nós. Eu não sei por que eu acreditei naquele homem. Eu não sei por que eu pensei que ele pudesse mudar. Não sei. Tudo que é bom dura pouco, né? Nesse caso, durou o tempo do nosso bebê nascer e completar 1 mês de vida. 1 mês. Só 1 mês para eu descobrir que ele tinha outras mulheres. Aquilo para mim foi como se o mundo tivesse desabado. Eu fui traída. Traída. Depois de tudo que eu passei. Não, era muita humilhação para mim. Depois de tudo que ele me fez sofrer. Do tanto que ele me maltratou e eu ainda perdoei. Ele ainda me faz uma coisa dessa? Não dava mais. Eu tinha chegado no meu limite. Mais uma vez tivemos uma briga daquelas e foi aí o ponto final definitivo para mim. Ele até saiu de casa, me deixou morando lá no quintal da família dele. Eu, sem poder trabalhar, com 2 crianças pequenas, não tinha suporte nenhum. Eu só via as coisas em casa acabando. A comida, o leite, fralda. Olha, que sufoco. Talvez essa tenha sido a fase mais difícil de todas para mim. Você sabe o que é não ter comida para os seus filhos? Você sabe o que é isso? Não tem nada. Não tem nada pior que isso. Nada. Eu precisava me mexer. E quando o Luiz Miguel completou 3 meses, eu consegui um trabalho. O Rafael continuava tentando ficar comigo o tempo todo ali. Mas eu estava decidida. Dessa vez não tinha mais volta e ponto final. Até que um dia ele foi lá ver os filhos e mexeu no meu celular. Ele mexeu nas minhas coisas e acabou encontrando uma conversa com um outro homem. Eu não estava mais casada com ele, só que mesmo assim, ele se transformou na hora. Me xingou de todos os nomes possíveis e mais uma vez ele me agrediu. Só que dessa vez, ele me agrediu na frente dos filhos. Como se não bastasse tudo isso, ele ainda continuou a falar coisas horríveis, disse para eu me enxergar, porque ninguém ia querer nada sério comigo. Afinal, eu era uma mulher separada, com 2 filhos nas costas. Eu acabei sendo expulsa da casa. E saí sem os meus filhos, porque ele não me deixou levar nenhum deles. Era muito tarde da noite e eu saí com as roupas do corpo e uma bolsa, só isso. Eu literalmente larguei tudo e fui embora com uma mão na frente e outra atrás.
Eu não sabia nem para onde ir, eu não sabia o que fazer. Eu não tinha R$1 no bolso. Eu fiquei pedindo carona no frio, eu estava toda machucada. E aí eu acabei na delegacia da mulher. Quando eu cheguei lá, estava fechada. Então eu sentei na calçada e passei a noite ali, esperando abrir. De manhã eu fiz a denúncia. Eu fiz o exame de corpo de delito e continuei ali, olhando para o nada, sem saber para onde ir. E é nessa hora que Deus mostra que existe. Do nada, um anjo se aproximou de mim. Era uma mulher que tinha ouvido toda a minha conversa e me deu o endereço de um lugar que iam me ajudar. Era a única chance que eu tinha. Então eu fui, suja, com fome, cansada, toda machucada. Eles me encaminharam para um albergue onde eu fiquei por 1 semana. Depois me mandaram para um abrigo para mães agredidas. Lá eu fui tão bem recebida. Recebi atendimento jurídico, psicológico, tudo o que eu precisava naquele momento. E ainda me ajudaram a dar entrada na papelada para ter os meus filhos de volta. Depois de muitas audiências, muitas tentativas e de 6 longos meses, eu consegui a guarda provisória. Olha, foi difícil, viu? Eu precisava me reerguer, trabalhar, ter um lugar para morar. Só depois de 2 anos eu tive a guarda definitiva dos meus filhos. E esse foi o dia mais feliz da minha vida. Era um recomeço para todos nós. Só que o Rafael nunca deu R$1 de pensão, Nunca ajudou em nada e, com o tempo, a minha situação financeira foi afundando de vez. Eu tive que entregar a casa que eu alugava e fui morar com os meus filhos numa ocupação que era uma fábrica abandonada. Era um galpão grande, tinha várias famílias que moravam lá. Eu achei que era o fundo do poço. Eu tive que vender as coisas que eu tinha e uma amiga falou que tinha um conhecido dela que estava interessado na minha máquina de lavar. Ela me apresentou o Kleber. A gente conversou, acertou a venda, trocamos o telefone. O Kleber era demais. Eu confesso que logo de cara o meu coração bateu bem forte por ele. Mas eu também tinha aquele medo, de me envolver de novo com alguém. Passei por tanta coisa com meu ex, que eu nem sabia se eu podia amar, ser amada de novo. Mesmo assim, a gente foi conversando, se conhecendo. E eu fui percebendo que ele era um cara realmente especial. Tanto que a gente começou até a namorar. Só que aí veio a ordem de despejo lá da ocupação. E quando isso aconteceu, eu fiquei transtornada, desesperada. Onde é que eu ia com os meus filhos? Aí o Kleber logo sugeriu que eu e as crianças fôssemos morar com ele. Quando ele me falou isso, eu fiquei com medo. Fiquei insegura. Mas aí ele me convenceu e eu resolvi tentar dar uma chance para essa minha felicidade. E dessa vez, a minha vida mudou completamente. Ele virou um verdadeiro pai para os meus filhos. Comigo, então, atencioso, carinhoso, amigo, companheiro, tudo que eu mais precisava nessa vida. Um sonho. Finalmente, o meu príncipe encantado chegou. No mês passado, a gente fez 2 anos juntos e eu resolvi contar minha história de vida porque eu queria alertar outras mulheres que sofrem caladas, como eu sofri durante tanto tempo. E é claro, eu também quero agradecer o Kleber por ser esse parceirão da vida. Eu não achei que um dia eu ia falar isso, mas hoje eu posso dizer que eu sou 100% feliz.